Meu querido irmão, minha querida irmã, nos encontrando todo dia nessa hora. Deus um dia vai me pedir conta do que eu estou lhe falando. Eu busco ser na minha medida honesto com você. E nesse mês que Deus nos convida a refletirmos sobre a presença da vida cristã, o Papa Francisco nos faz essa demonstração sadia, evangélica e pedagógica. A fé só se mantém quando na nossa vida se tem a partilha. Temos que levar a todos Jesus. Não tenham medo de serem generosos com Jesus. Eu tenho fé, eu acredito, Jesus é o Salvador. O demônio também sabe disso. E tem mais certeza do que você e do que eu. Recorde-se das cenas de Jesus caminhando diante dos possessos. Eles reconheciam a presença de Jesus e diziam: o que é que tu tem que ver comigo, Jesus de Nazaré? Afasta-te de mim, vieste para nos trazer ruína? Isto é, o mal, o maligno, sabe reconhecer a presença de Jesus muito melhor do que eu. Nem por isso ele tem fé. Então não é dizer Senhor, Senhor, que é amar a Deus. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que já entrou no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que nenhum dos meus se percam. A vontade do meu Pai é que quem tiver fome, você lhe dê de comida. Se tu tiveres 2 túnicas e vê teu irmão necessitado, dá-lhe uma, isto é, partilhe um pouco de você. Nenhuma doença é mais terrível no coração humano do que o egoísmo. Não do eu. O eu é valorização. Mas o egoísmo é querer tudo para si e todos para si. E o mundo só me serve quando vem na minha direção. Eu não sou capaz de doar. Não existe fé em Jesus. Vamos fazer um grande questionamento da vida. Vamos fazer hoje uma revisão séria. Se você não partilhar um pouco do que você é, do que você possui, não só de bens materiais, mas de sua formação, do seu estudo, para o bem de uma sociedade mais humana, mais fraterna e mais justa, se você não tem espaço para isso, mas só para suas escolhas, você está fora da esfera dos discípulos de Jesus. Infelizmente, você não entendeu Jesus e não vive o seu segmento. A fé verdadeira, como diz Santiago, mostre-me tua fé sem obras, que eu mostrarei minha fé com obras. A fé nos leva a viver as atitudes de Deus que veio ao encontro de todos os necessitados, que veio ao encontro do homem, veio para salvar o homem, estender a mão ao homem, veio para se doar ao homem. Fé significa traduzir em nossa vida o gesto de Jesus, as atitudes de Jesus, o coração de Deus Pai. Isso é fé, e não palavra, e não discurso, e não grande vivida. A fé só se manifesta pelas obras. Portanto, se você quiser dizer que você acredita em Jesus, veja na prática o que você doa de você para as pessoas aonde você dorme. O que você dá de você, não das coisas, isso ainda é fácil, mas de você. Veja o que você faz para que esse mundo seja mais justo. Veja, você que teve o privilégio de estudar numa universidade, e grande parte dos que estão me ouvindo estudaram numa universidade federal, onde o governo pagou tudo. Mentira, não, o governo não pagou, é imposto dos pobres, do povo.
Isso é, você estudou com lágrimas e suor de pobre que nunca puderam estudar. E você não dá uma hora gratuita para a comunidade. Tudo você cobra, tudo tem que ser feito. Nada divide do seu tempo, da sua vida, do seu amor, da sua existência. Não me fale de fé. Não me fale de fé. Não me fale de Jesus. Porque você e eu não temos Jesus. Por isso, a fé só cresce, só partilha, na partilha. Porque fé é vivermos com Deus, por Deus e em Deus. E Deus é aquele que partilha tudo dentro de si. Nada no Pai que o Filho não conhece, nada no Filho que o Pai não conhece. E o Espírito Santo é a intimidade do Pai, do Filho doado ao mundo. Deus Pai partilhou-se tudo de si, partilhou-se o Filho. Jesus partilhou, anunciou o amor do Pai, rezava para o Pai, tinha vida no Pai, seguia a vontade do Pai. Mas Jesus partilhou tudo, partilhou a sua última gota de sangue. Ter fé, portanto, só é medido para as obras que tivermos na vida. Não existe fé sem obras, sem caridade. Um cristianismo apático, amorfo. Nós fomos cultivados numa fé egoística, numa fé de consumo, não é rezar para ir para a eternidade. Isto é a pior espiritualidade que existe. Não deveremos rezar para ir para a eternidade. Devemos rezar para ser filhos e filhas de Deus e viver como Jesus viveu. É nisso que teremos a eternidade. Temos que levar Jesus a todos. Fé é não guardar a fé porque eu possuo, o amor que eu possuo. Eu sempre refleti sobre isso. Porque será que tantos movimentos cristãos, tantos encontros de casais continuaram enquanto o casal precisava? Quando o casal não precisava mais, deixou de ir para encontro, deixou de ir para tudo, porque foi ter uma espiritualidade de egoísmo só de ajuda pessoal, sem desenvolvermos a missionalidade, a pastoral, a ajuda do outro, uma fé que não é dividida, uma espiritualidade que não me leva na direção do outro, um amor a Deus que só me leva ao preceito do domingo e o resto lavo a mão, é hipocrisia, é negação do Evangelho de Jesus, é doença espiritual, não é amor evangélico. Eu sei, nós precisamos ser corrigidos em nossa espiritualidade. Por isso, se quisermos manter a nossa fé e a nossa amizade e o nosso amor e queremos a eternidade, temos que amar a Deus e temos que amar o irmão. Principalmente o irmão mais pequenino, mais ferido, mais necessitado, mesmo aquele que nos feriu, mesmo aquele que nos condenou, mesmo aquele rezar pelo outro. A verdadeira justiça, o verdadeiro sacrifício, como diz o profeta Ezequiel e Isaías, é o amor pelo oprimido, é de vender a justiça com todos. Este é o verdadeiro culto a Deus. Pai eterno, em nome do teu Filho, pela ação do teu Espírito, me dê a graça de eu cultivar minha fé, dividindo aquilo que eu recebo com todos aqueles que necessitam, no corpo, na alma e no Espírito. Amém. E eu peço tua bênção eterna, Pai, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.